Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um de Calma. Não se assustem, eu sei, eu estou careca. Você é careca! Meu Deus. Pois é, curtiram o novo visual? Você sabe que eu não gosto de homem careca. Ó, quem vai me acompanhar nesse vídeo? Bom, galera, no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre o Tio Rick, porque já tem um vídeo aqui no canal que ele tá um pouquinho datado, que é a ordem de leitura de livros do Percy Jackson. E se vocês olharem esse vídeo, faz muito tempo que eu fiz ele, o cenário aqui tá diferente, eu tô diferente. Foi mais ou menos lá pela época da primeira temporada de Percy Jackson. E por isso que agora, quase 3 anos depois, ou 2 anos depois, sei lá, a gente vem aqui para atualizar essa ordem de leitura. E para quem também nunca nem tinha lido Percy Jackson, já pega a ordem atualizada. Dessa vez eu não vou pegar meus livros que estão ali, porque são muitos livros, eu ia ter que mexer ali na estante, eu fiquei com preguicinha, mas eu vou colocar ou aqui desse lado ou aqui desse, em algum desses dois lados vai aparecendo os livros que eu for falando, então é só ir seguindo. Bom, mas para você que quer ler, quer começar vendo essas aventuras dos semideuses lá do universo que o Tio Rick criou, que inclusive é chamado de Riordanverse ou Riordanverso. É basicamente o universo ali do Tio Rick, que ele tem uma linearidade, é difícil de falar essa palavra, né? Mas que frequentemente o Tio Rick vai voltando e incluindo uma aventura entre os livros, enfim, vocês vão entender tudo. E obviamente, para você que quer começar aqui nesse universo, a obra principal e também a que você começaria é Percy Jackson, começando pelo O Ladrão de Raios, aqui onde a gente vai conhecer o Percy, conhecer a Annabeth, Grover, o Acampamento Meio Sangue, a gente vai conhecer ali a galera, os personagens que seriam os principais que a gente vai acompanhar durante todos esses livros. Logo depois a gente tem o Mar de Monstro, e também a gente vai ter outras aventuras. Eu já falei isso em um vídeo, enquanto o Ladrão de Raios é inspirado no mito de Perseu, porque o nome do Percy é Perseu Jackson, o Mar de Monstros já é inspirado lá em A Odisseia, escrita pelo Homero, que vai ter filme do Christopher Nolan, tem musical, o Epic, que é contando a história da Odisseia. Enfim, Odisseia já é uma história que tá batida, entre muitas aspas, mas já é uma história antiga que muita gente conhece. Mas aí, a partir daí, o Tio Rick decide pegar os personagens dele e escrever a própria história e começar mesmo o seu universo. Por isso que a galera até fala que os 2 primeiros livros são até mais fracos do que o resto dos livros da série, porque é aqui que no terceiro livro, vulgo o queridinho da galera, que o Rick começa, e esse livro é A Maldição de Titã. Então você vai seguindo aqui e leia A Maldição de Titã. Terminou A Maldição do Titã, você já engata direto na Batalha do Labirinto, que já é o 4º livro e, enfim, você pode, inclusive, já ir se preparando para o último livro. Mas se engana que, se você achar que terminou o 4º livro, você já vai para o 5º. Porque a gente tem um livro chamado Arquivos dos Semideuses, que a gente tem vários contos e contos curtinhos do Tio Rick. Inclusive, eu descobri que aí dentro tem um conto que eu fiquei um bom tempo tentando descobrir se era um livro, se era um conto, mas, enfim, é algo semelhante que o Brandon Sanderson faz, tá? O Brandon Sanderson tem o Arcanum Bounded, onde ele tem vários contos de várias das suas sagas, e aqui em Arquivos dos Semideuses ele vai ter um conto, por exemplo, chamado A Espada de Hades, que você pode comprar uma versão pelo Kindle, que é só esse conto, mas confia em mim, leia os Arquivos dos Semideuses, que tem umas historinhas interessantes lá, porque esses contos, inclusive, vai se passar antes ainda do último livro, que é onde eles lutam com o Cronos e derrotam o Cronos, que é o último Olimpiano. Então, terminou o Arquivo dos Semideuses e engata já logo em O Último Olimpiano. Depois, você pode ler outro conto que não está entre os Arquivos dos Semideuses,
que inclusive eu acho que não tem tradução para o português, tá? Então só a galera que vai aprender e que sabe inglês, né, vai poder aproveitar esse conto, mas eu já garanto para vocês que esse conto não é nada demais, tá? É só para aquela galera que é muito fã mesmo e quer ler muito todas as obras do Tariq, tudo do universo, que aí, claro, você teria que ler, que se chama Percy Jackson e a Cantora de Apolo. E aí terminou Percy Jackson, a Cantora de Apolo. Se você quiser ali ter alguns livros que eu diria que são colecionáveis, tá? Você pode ter o guia definitivo de Percy Jackson, onde ali a gente vai ter vários bônus, dizendo assim, de várias coisinhas, explicações, enfim, é um guia mesmo e é algo como se fosse um livro especial. Não é nada que agregue a história de Percy Jackson, tá bom? Diferente do Arquivo dos Semideuses, que não só é um livro colecionável, como ele agrega nas histórias, porque tem vários contos ali, o guia definitivo é só ele mesmo. Aí aqui, você pode tomar 2 caminhos, e aí eu vou te recomendar os 2, e aí você me diz o que você acha melhor. Você pode começar a ler a trilogia dos Irmãos Keynes, ou começar Heróis do Olimpo. Eu, quando tava lendo, tomei a decisão de começar Heróis do Olimpo, tá? Mas por que eu digo para você ler as Crônicas dos Irmãos Kane? Elas vão se passar na mesma época dos livros de Percy Jackson. Inclusive, se eu não me engano, no primeiro livro dos Irmãos Kane, tem uma cena onde eles veem o Percy voando no céu com o Blackjack. Tem um easter egg ali. E aí você consegue relacionar mais ou menos em que época tá se passando as duas histórias, que é ao mesmo tempo. O Percy lá lutando contra o Cronos, lá no panteão grego, né? E os irmãos Kane ali nas suas aventuras com o panteão egípcio. Eu não li os irmãos Kane, tá? Então eu preciso ler, inclusive. Por isso que eu meio que não posso falar muito, mas eu posso recomendar vocês a ler, até para você não ficar indo e voltando o tempo todo na história, tá? Então essa lista eu vou fazer ela de uma forma cronológica. E já que vai ser cronológico, vamos seguir então com as Crônicas dos Irmãos Kane, que aí você lê o primeiro livro, que é A Pirâmide Vermelha. Leu A Pirâmide Vermelha, conheceu os Irmãos Kane, já tá ali imerso na história, você já engata em O Trono de Fogo. E aí depois do Trono de Fogo, você vai ter um outro livro colecionável, que é o Guia de Sobrevivência, que também é igual o Guia Definitivo, é um livro colecionável dos Irmãos Kane, com várias informações, enfim. E aí, a partir disso, você lê o último livro, que é A Sombra da Serpente, e em teoria você finalizou aqui a história. Aí a gente vai ter agora 3 contos que se passam antes dos Heróis do Olimpo. E aí é um crossover entre o trio de Percy Jackson com os Irmãos Kane. Na verdade, eu não sei se é o trio, porque eu não lembro do Grover aparecer. Mas também são contos que esses sim foram já traduzidos, tá? Pro português, então vocês conseguem encontrar, mas só em versão de e-book. Não tem eles físico. Mas aí, esses 3 contos, eles são curtinhos, coisa de 100 páginas, e é O Filho de Sobek, O Cajado de Serafes e, para finalizar, A Coroa de Ptolomeu. E aqui falam que o Percy, ele fica tão forte nessa trilogia que ele alcança algo semelhante à imortalidade, para vocês terem noção. E aí, para finalizar tudo das Crônicas dos Irmãos Kane, tem o Manual para os Magos, que aí eu acho que também não tem em versão para português. Se tiver, eu vou estar enganado, eu vou colocar aqui o livro em português, alguma coisa assim, mas eu tenho quase certeza que não tem esse livro em português, pelo menos não até esse momento. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo já tenha lançado uma versão em português. Beleza, terminei as Crônicas dos Irmãos Kane. Bora engatar em Heróis do Olimpo, já começando com O Herói Perdido, onde a gente vai ter novos protagonistas, protagonistas que são um pouquinho equivalentes aos de Percy Jackson. Então, o Jason é um filho de um dos grandes, também vai ser ali alguém muito forte e vai ser o principal do grupo. Aí a gente vai ter a Piper, que vai fazer o papel da Annabeth também nesse novo trio. Filha de Afrodite, uma coisa que eu reparei é que é filha de Atena e Afrodite. Sei que é besteira, mas achei engraçado a mãe das duas começar com a letra A.
E aí a gente vai ter o Léo, que ele é um alívio cômico, ele não é tão semelhante ao Grover, e eu até acho estranho falar que ele seria o equivalente ao Grover, mas é pra completar o trio, né? E o Léo, ele é incrível, é filho de Hefesto, é um semideus também, e a gente vai acompanhar eles ali junto com o Festus, que é o dragão deles, esse dragão dourado que tá na capa, e a gente vai ver as aventuras deles aqui. Logo depois a gente vai ter os diários dos semideuses, e aqui a gente vai ter 4 contos, tá? Escrito também pelo Tyrick, para complementar as histórias aqui que a gente vai ver em Heróis do Olimpo. Depois a gente já engata em O Filho de Netuno, que aí a gente vai descobrir o que aconteceu com o Percy, porque no livro do Herói Perdido, a gente descobre que o Percy desapareceu depois da Batalha de Manhattan, e a gente vai descobrir ali em O Filho de Netuno, e eu adoro esse livro, eu acho que a galera, tem muita gente que não gosta tanto dele quanto eu, mas eu gosto bastante. A gente vai conhecer mais protagonistas como o Frank e a Hazel, filha de Plutão, que é o equivalente ao Hades, e o Frank, filho de Marte, que é o equivalente ao Ares. Pois é bem legal. E aí logo depois a gente embarca para a Marca de Atena, onde vai todo mundo se juntar e finalmente o grupo inteiro, o grupo dos 7, né, a profecia dos 7, vai estar ali prosseguindo com todos os semideuses juntos. E é um livro que eu não sou muito fã, mas ele é necessário. O final desse livro é perfeito. O livro inteiro, opinião, é uma chatice, mas o final é perfeito, um dos melhores finais, porque ele já tem um gancho pro próximo livro, que é, na minha opinião, o melhor livro já feito pelo Tyrick, que é A Casa de Hades. E A Casa de Hades, assim, é sem comparação. Se você ler e falar que não gostou desse livro, eu acho que você já não tem mais coração, já não tem mais alma. Eu acho que você já virou um monstro. Logo depois a gente tem o Sangue do Olimpo para finalizar a história, dar um fim, acabar com a Gaia e pôr um ponto final. Mas já vou te dizendo que quando a gente termina esse livro, a gente fica querendo mais. Antes de prosseguir, vocês vão ver que o Tyrick, ele tem um padrão. Ele vai fazer uma saga grande com 5 livros, sempre 5 livros, e uma saga pequena com 3. Então, em Percy Jackson a gente teve 5 livros de, enfim, saga Percy Jackson, né? Enquanto isso a gente teve a trilogia dos irmãos Kane. E aí, durante os Heróis do Olimpo, a gente vai ter uma trilogia que é a de Magnus Chase. Mas antes de eu falar dela, queria falar que tem 2 livros colecionáveis que vocês podem ler depois de Heróis do Olimpo. Na verdade, esses 2 vocês podem ler a qualquer momento, tá? Pode ler, inclusive, enquanto você estiver lendo Percy Jackson os Olimpianos, que é Os Deuses Gregos, que é contando as histórias de vários deuses, contando vários mitos. Então a gente tem desde o surgimento do mundo, lá com Caos, os deuses primordiais. A gente tem também ali a época dos titãs, depois os deuses olimpianos. Aí a gente começa a ter várias histórias, como por exemplo a de Apolo e Daphne, sabe? A gente começa a ter vários contos de vários deuses. E o mais legal é que é o Percy narrando. Então ele fala do jeitinho dele, né? Falando mal do deus, opinando o que ele acha da galera. Então é bem divertido esse livro. E a gente vai ter um dos heróis gregos, que até onde eu sei ele ainda não foi traduzido para o Brasil. Pois é, mas é na mesma vibe aí, é contando sobre Teseu, Aquiles, sobre o Perseu antigo, né? Hércules, enfim, a gente vai ter toda essa galera aí dentro desse livro, Os Heróis Gregos. Tá bom, mas agora vamos falar da trilogia Magnus Chase. Começando com a Espada do Verão, a gente tem aqui o primo da Annabeth, que se descobre pertencer à mitologia nórdica. Ele é filho de um deus nórdico que eu também não li. Oxe, minha gata tá batendo no meu pé. Vem cá. Olha só que pincheja. Coisa linda. E aí eu vou falar que eu também não sei direito sobre essa história. Eu tenho muita vontade de ler Magnus Chase, tá? Mas eu já tô com muito livro pra ler e eu acabei não lendo na época
de Heróis do Olimpo, então, enfim, eu acabei deixando pra depois, e aí agora eu tenho várias outras coisas pra ler. Não tenho muito saco, na verdade, pra ler algumas coisas do Tariq, porque eu enjoei um pouco da estrutura narrativa dele, mas ainda assim eu continuo acompanhando porque eu amo o universo. Porém, logo depois a gente tem um livro colecionável até pra colocar a gente dentro desse mundo, que é Guia dos Mundos Nórdicos, tá? Porque os deuses nórdicos têm 9 reinos, vários reinos, enfim, de vários jeitos, e pode ficar um pouquinho confuso. Da mesma forma que a gente tem o guia lá de Percy Jackson, o guia dos irmãos Kane, a gente tem aqui um guia do Magnus. Logo depois a gente pode seguir para o segundo livro, que é O Martelo de Thor, que também é super legal, e obviamente a gente ia ter alguma coisa do Thor. E aí, para finalizar, no terceiro livro a gente tem O Navio dos Mortos, encerrando aqui a história do Magnus. Mas aí, se você acha que esse é o fim de tudo, a gente tem 9 contos do universo de Magnus Chase ali, todinho dentro de um livro só, chamado 9 Contos dos 9 Mundos. E também é super interessante, eu já vi a galera falando super bem desse livro, falando que os contos são super divertidos. Beleza, em teoria agora a gente passaria para uma outra grande saga, né? Mas não, o Tariq até escreveu essas outra grande saga, mas depois ele escreveu 3 livros que se passam antes, então vamos falar deles, que é o Cálice dos Deuses. E aqui, antes das provações de Apolo, a gente vai ter algumas últimas aventuras do Percy antes de entrar para a faculdade, porque para ele conseguir entrar na faculdade que ele quer, que é a faculdade de Nova Roma, ele precisa de 3 cartas de recomendação de um deus, e aí para isso ele decide fazer algumas tarefas para alguns deuses. Então no primeiro ele vai em busca do Cálice dos Deuses para ajudar Ganimedes. Mas enfim, ele perdeu o Cálice dos Deuses, vai ter uma grande reunião e ele precisa da ajuda do Percy para ir resgatar. O segundo livro, que é depois do Cálice dos Deuses, é a Ira da Deusa Tríplice. E aí eles vão fazer um trabalho para Hecate, que é a deusa tríplice, né? Porque ela tem 3 rostos. E eles vão fazer um trabalho para ela cuidando dos bichinhos dela, que é um furão e um cão infernal. E aí a gente vai ter um terceiro livro que ainda não foi lançado, mas pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, ele possa ter sido lançado. A prévia é que o Tariq lance ele ano que vem, 2027, tá? E por que disso? Porque o Tariq estava trabalhando em outros 2 livros. Um para lançar em 2025, ano passado, que ele já vai aparecer aqui nessa lista, então já vou falar sobre ele. E o outro é um livro que ele diz que é inédito. Ele vai lançar um livro inédito pra gente e vamos ver o que vai sair daí. Será que ele vai começar uma nova grande saga com algum outro, enfim, outro panteão de algum outro deus, sei lá, os celtas? Mas enfim, e sobre essa trilogia, eu acho ela um pouco mais fraquinha, porém divertida, tá? Aqui o Tariq, eu sinto que ele quis apelar um pouco pra nostalgia de quem viu o Percy, a Annabeth e o Grover junto lá naqueles primeiros livros, e aí ele quis apelar um pouco pra essa nostalgia e trouxe os 3 de volta. Eu li sem esperar muita coisa, e não esperem muita coisa desses livros, mas é aquela leitura leve, divertida e tranquila, tá? Mas aí beleza, podemos passar para a saga das provações de Apolo. E aí a gente vai ter o Oráculo Oculto como primeiro livro, onde a gente vai conhecer o Apolo ou o Lester, e aí a gente vai conhecer também a Meg McAfee. E aí vai ser os dois sempre com algum outro semideus que eles vão acabar tendo ajuda ali no meio. Então pode ser a Piper, pode ser o Jason, pode ser outros personagens, ou então pode ser só os dois mesmo. E aí aqui a gente vai ter como início as promoções de Apolo, e vamos ter 2 livros colecionáveis, que é O Segredo do Acampamento Meio Sangue e também O Segredo do Acampamento Júpiter. E aí galera, é a versão de Guia dos Semideuses aqui do mundo das provações de Apolo, onde o Tariq vai expandir agora os 2 universos, né? A mitologia grega e romana, falando mais dos acampamentos. E aí a gente pode seguir pro segundo livro das provações de Apolo, que é a Profecia das Sombras, logo depois o Labirinto de Fogo, depois a Tumba do Tirano e por último a
Torre de Nero. Concluindo aqui a obra, a última grande saga, pelo menos até o momento, do Tirick, que é As Provações de Apolo. E vale ressaltar, tá, que a saga Percy Jackson é os primeiros 5 livros, depois a gente tem mais 5 livros que é Os Heróis do Olimpo, e depois a gente tem mais 5 livros que é As Provações de Apolo. Resumindo, 15 livros pra gente ler. Sim, só seguindo a saga principal, tá? Que elas são ligadas. Então é uma ligada com a outra. O resto são contos ou uma coisinha ali e outra num período em que a grande saga não começava. Então, dos Heróis do Olimpo para As Provações de Apolo, ali a gente tem um tempinho, e aí nesse tempinho que vai passar os outros 3 livros que eu falei, que é o Cálice dos Deuses, enfim. E aí, depois disso, a gente vai ter 2 livros. E aí, vamos lá, a gente entendeu que o Tirick gosta de escrever sempre uma trilogia, quando ele vai contar uma história mais. Só que por enquanto a gente só tem uma duologia confirmada, e na verdade nem era para ser uma duologia. Então, seguindo aí, a gente vai ler o livro O Sol e a Estrela, que aí faz parte das aventuras do Nico D'Angelo, que é como é chamado, né, essa trilogia. E aqui a gente vai ter o Nico e o Will Solace como protagonistas. E galera, esse primeiro livro do Sol e a Estrela, sim, tá também no top 5 melhores livros do Tirick. É muito bom, é muito legal. Ele é uma versão 2.0 da Casa de Hades, tá? E por último, a gente tem aqui, para finalizar todo esse universo de Percy Jackson, o livro mais recente, lançado há, 2 meses, lançado no finalzinho de dezembro, que é A Corte dos Mortos, que é a continuação do Sol e a Estrela. E o Tirick disse que não ia ter continuação, mas que os fãs gostaram tanto e pediram tanto uma continuação, que ele fez um segundo livro. Vale dizer que tanto ele quanto o Mark Oshiro, que é o cara que escreve junto com ele, eles falaram que eles não pretendem lançar um terceiro livro para essa saga, mas eles deixaram uma pontinha solta no segundo livro, A Corte dos Mortos, para que, se os fãs pedirem muito, eles escrevem o terceiro livro e completa com uma trilogia. O que eu acho que é um enorme papinho do Tirick. O Tirick, ele já tá pretendendo escrever sim esse terceiro livro. Ele só disse isso justamente pra galera pedir mais, porque senão ele não ia deixar uma ponta solta. E aí o Tirick, nesse meio tempo, ele escreveu também um livro dele que é inspirado no Júlio Verne. Aquele livro de 20 mil léguas submarinas do Júlio Verne. Ele criou um que se chama A Filha das Profundezas, que aí não tem nada a ver com o universo de Percy Jackson, é outra história. E ele só lançou esse livro quase como se fosse um projetinho dele, como se ele quisesse lançar esse outro livro, e é isso. E aí eu não sei se esse livro inédito que ele falou que ele vai escrever é também nessa ideia de fazer uns livros que não se passam no universo de Percy Jackson, ou se ele vai começar outra trilogia ou outra grande saga. E aí eu não sei, que Tirick, né, é um grande esquema de pirâmide, como vocês viram aqui nesse vídeo. Mas uma coisa séria que eu preciso conversar com vocês é que, se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros para ler, vai aqui no primeiro link do comentário fixado, porque vai ter grande parte desses livros que eu contei para vocês, e se vocês comprarem usando o meu link, vocês não vão pagar nada a mais, nada mais. Porém, uma parte desse dinheiro, uma parte minúscula, vai vir pro canal, e aí vocês vão ajudar o canal. Mesmo que seja pouco dinheiro, a Amazon dá pro canal, e isso ajuda com, inclusive, alguns investimentos. Vocês vão ver, inclusive, que daqui a alguns vídeos a iluminação vai estar diferente, tá? Porque eu consegui comprar uma nova iluminação com o dinheiro do canal, olha só. Então, se vocês que tiverem interesse, compra aí pelo meu link, que me ajuda muito. E aí uma outra coisa que ajuda é você clicar em gostei, por isso que a gente pede tanto, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é bom, ele manda para mais gente, e aí o algoritmo acaba ajudando a gente cada vez mais, o que traz um investimento maior para esse canal. E melhor do que isso, é só você se inscrevendo, que você não perde mais nenhum vídeo, e pode ter certeza que vai ter vários vídeos bons saindo por aí. Dito isso, muito obrigado por terem assistido.
Valeu, falou!